tema foi Império Bizantino. Então a gente vai falar um pouquinho das características, da cultura, um pouquinho do geral de tudo. O Império Bizantino foi também conhecido como o Império Romano Oriental, tá? Um pouquinho mais à frente eu vou explicar como que aconteceu a queda, a divisão do Império Romano Ocidental e Oriental. E foi uma potência, uma também das características, tá? Gravem isso que tem na atividade. Uma das características do Império Bizantino é que ele foi uma potência que se estendeu por alguns anos. 11 séculos. Então. Mais de 11 séculos. Viu? Grava aí também. Faculdade. Vai ouvir, né? A gente vai dando as dicas, né? Amor, cadê a cadeira? Toma, pra você. E gravem também, além de ser uma das características foi teve uma potência muito grande, é que era uma cultura rica e influente, tá? Mone Massari, e influente, né? De nada. Conhecida por todos, por tudo, entendeu? Principalmente por causa da localização dele. A localização de Campo Império Bizantino ajuda muito na influência, porque era o lugar de divisão entre o continente europeu e o continente asiático. Sim. Daqui a pouco eu vou passar uma imagem que a gente coisou, vai passando pela classe. Pega aqui. Essa aí. Entendeu? Aí vai passando, vai vendo, entendeu? Um pedacinho. Tá? Deixa passar, Letícia. E a Letícia vai continuar aí um pouquinho. Então, gente, o termo bizantino, isso se refere a Bizâncio. É difícil de falar. Sim. Que mais tarde se tornou Constantinopla. E foi fundada em 685 a.C. E foi. Calma, Letícia. O Império Bizantino perdurou por cerca de 11 meses, 11 séculos, Quase 11 11 meses, por quase 11 séculos, quase 11 séculos, e foi derrotada em 1453 pela invasão dos povos, eu não sei falar essa palavra de novo, gente. Os bárbaros. Os turco-otomanos, alguma coisa assim. Vai, Vamos lá, ela terminou de coisar, eu agora vou falar, de copiar, vou falar um pouquinho da queda do Império Romano Oriental. Ocidental. Então, né, tinha o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental, que é o oriental, que é o do Império Bizantino. O Império Romano Ocidental, ele estava vivendo, né, uma crise bem difícil na vida dele, né? Estava precisando de ajuda. Aí ele começou, né? Mas o principal motivo da queda, além de outras coisas, foi que ele estava vivendo conflitos entre ele e tal, algumas coisas. Conflitos internos. Então ele acabou quebrando e o Império Romano Oriental, tadinho, ficou sozinho, ficou lá, jururu. Ele acabou resolvendo, né, fazer a revolução e surgiu o Império Bizantino. Ok? Entendeu? Entendeu? Próximo. O Império Romano se estendeu. O Império crescimento do cristianismo. Como a professora explicou na aula anterior, o cristianismo ele se tornou uma grande potência. O cristianismo chegou em Roma,
foi crescendo, o imperador virou cristão e depois que o imperador morreu, o imperador que veio depois dele, não me lembro, desculpa, o imperador que veio depois dele tornou o cristianismo a religião oficial e qualquer um que não fosse cristão ia dessa pra melhor. Até aí, beleza? Vamos lá. O termo bizantino refere-se a Bizâncio. Bizâncio era uma colônia grega fundada em 685 a.C. às margens do Bósforo. O Bósforo é aquele lugarzinho que liga o Mar Negro ao mar... qual é o nome? Ao Mar de Mármara e marca o limite dos continentes europeu e asiático, na Turquia. A origem oficial do Império, porém, só ocorreu alguns séculos mais tarde, em 330 depois de Cristo, quando o imperador romano Constantino fundou a cidade de Constantinopla. O império teve uma duração de quase 11 séculos e foi derrotado em 1453 pelas invasões dos povos turco-otomanos. Mas essa também não foi a causadora exclusiva da queda. Tinham vários outros problemas religiosos, internos, políticos, principalmente com o crescimento de uma igreja protestante. Foi mais ou menos nessa época também que surgiu as igrejas protestantes. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Não. Qual foi o império que caiu mesmo? O império foi o romano ocidental. Todo mundo acabou? Não. Eu quero ver atividade. Ai, não quero ver atividade, não. Tem 3 perguntinhas para vocês responderem baseadas na nossa explicação. Gente, pode me dar Nós vamos 3 perguntinhas basiquinhas, tá? São 3 perguntas simples. Mamão com açúcar. Se vocês entenderam, vocês vão conseguir responder porque não é nenhum. Qualquer coisa a gente responde Aqui, junto. quero. Tá? Eu acho que fazer Junto. Tá. Vai que a professora resolve botando na prova, né? Eu vou ficar com papel. Vou ficar com papel, né? Tu não é desse tipo. Você não é desse tipo. Mas você é desse jeito, só que você já vai levar com o tempo. Ah. Não, é porque eu tenho que falar que você é aqui, ó. Direta, né? O negócio vai ficar. Trabalho. Toda pessoa direta é chamada de grosso, né? Entendeu? Não tá prestando atenção na aula. Eu vou fazer igual vocês. Você entendeu? Não lembro. Não lembra? Tá aqui, ó. Tem que prestar atenção na aula. Prestar atenção na aula. Eu vi você conversando. Ô, professor, eu ia escrever no cinema. Não precisa escrever, não. Já tá aqui. A questão tá aí. O termo bizantino refere-se a quê? Vamos lá, quem sabe? Prestar atenção na aula, então o termo bizantino refere-se a quê? Eu falei, Ciel falou e Letícia falou. Bizâncio. Bizâncio? Responde, você. Correto. O Império Bizantino refere-se a Bizâncio por causa da localização onde ele foi fundado. Exatamente. Aí vem a pergunta. Qual foi o motivo da divisão entre o Império... Acho que eu sei, acho que eu só sei. Entre o Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental? O que é a pergunta número 1? O termo bizantino refere-se a quê?
Não, a pergunta eu sei, acho que eu quero saber quem falou. A pergunta dele está aqui. A resposta Já sei repetir. Ah, tá. O termo bizantino refere-se ao lugar onde ele foi fundado. Foi em Bizâncio, que era uma divisão. Esse é ainda. Vamos lá. Acertei. E qual foi o motivo da queda do Império Romano? Qual o motivo da divisão entre o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental? Era porque o Império de Roma era muito grande, tinha muita coisa para administrar. Sim. Aí eles pediram, porque era muito território. Sim, perfeito. Corretamente. Não tem como. Vamos lá. Ó, lembra no começo da aula, há 15 minutos atrás, que para gravar as características do Império Bizantino, então me falem 3. Cite 3 características do Império Bizantino. Cultura rica e inteligente. Ele era uma potência, tinha uma cultura rica e também era um porto de comércio. Sim. Anotaram? Não. Se perderam na segunda, né? Qual foi o motivo do Império Romano? Qual foi o motivo da divisão do Império Romano Ocidental e do Império Romano Oriental? O motivo dessa divisão foi o seguinte: ele foi dividido por causa do tamanho do território. O Império Romano se tornou tão grande que governar ele de um ponto só se tornou impossível. Então eles dividiram em 2 para melhor administração. Conseguiram entender agora? Qual é a resposta? Eles dividiram para conseguir governar. Eles dividiram para conseguir governar as duas, entendeu? Sim. Aí mais pra frente surgiu o Bizantino. Vamos lá. Não, O já Império foi. foi dividido para que houvesse uma melhor Ah, ficou 3? Ficou 3? O quê? Ficou tipo o Oriente, o Ocidental e o Bizantino? Não. Quebrou. O ocidental quebrou, saiu. O Império Ocidental foi o que caiu por causa daqueles religiosos e por causa de ataques bárbaros e outros conflitos políticos internos. E só sobrou. Não, O oriental. O oriental. quebrou. Por isso que quando falar divisão, quebra, é tudo a mesma coisa, tá? não é a mesma coisa, não. Não, na questão do... É que a gente está explicando. Aleluia. Isso aí. Não. E as 3 características conseguiram captar? Sim. Então citem pra mim. Agora eu quero escutar vocês. Eu quero 3 características do Império Bizantino. A professora não pode responder. E outras pessoas. Vai, professora, responde. Eu anotei. Vamos corrigir. Vamos Vamos corrigir o quadro. É isso que eu vou fazer. É isso, junta aqui esse quadro pra ficar gravado no vídeo. Gente, a resposta da questão 3. Vocês não me deram ainda não. A gente qual? Dá 3? Três características. Eles eram ricos também. Sim, cultura Financeiramente e culturalmente. Foi? Acabou? É isso a nossa aula. Alô? Então, professor. É isso a nossa aula de História do Império Bizantino. Tchau.